Você tem dificuldade com divisão? Bom, eu sou a professora Ana Paula Meneghello e eu estou aqui para acabar com as suas dúvidas em matemática, ok? A aula de hoje nós vamos resolver várias divisões, vou dar vários exemplos e explicar passo a passo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, ative as notificações para você receber as novidades que sempre saem por aqui, tá bom? Então, bora lá começar. Aparecer aqui no cantinho, embaixo, e vamos resolver as divisões. Bora lá? Então, olha só. Primeira coisa, gente, quais são os símbolos que a gente vai encontrar para representar a divisão? Primeiro símbolo que a gente encontra para representar a divisão é um risquinho com dois pontinhos, um em cima e um embaixo. Esse é o mais comum. Conforme o tempo vai passando, a gente muda essa forma de montar a divisão apenas pelos dois pontinhos. Principalmente pela parte de digitação, quando a gente vê em livros ou material apostilado ou listas de exercício, a maioria aparecem só os dois pontinhos. E tem ainda o traço de fração. O traço de fração, quando a gente tem um número em cima, que é chamado de numerador, e um número embaixo, que é o denominador, isso aqui representa uma divisão de numerador dividido por denominador, ok? Então, toda fração também é uma divisão. O que significa a nomenclatura? Vamos ver os nomes primeiro, depois a gente vê como é que é o método curto e método longo. Quando a gente tem a chave, isso aqui, gente, é para as divisões que a gente monta na horizontal e realiza direto. Quando a gente vai armar a divisão, a gente usa a chave, ela tem esse formato. A gente vai ter um número aqui, então vamos colocar um exemplo, sei lá, 34. Nós vamos dividir por 4. Então, como é que a gente pensa a divisão? 34, ou vamos pegar só o 3. 3 dá para dividir para 4? Não. Então, a gente precisa pegar o 34. 34 dá para dividir para 4? Dá. Agora, nós temos que pensar o seguinte: qual é o número que vezes 4 dá 34 ou chega mais próximo dele? Bom, como nós somos ótimos em tabuada, a gente sabe que é o 8, porque 8 vezes 4 é 32. E aqui eu já vou até falar sobre um dos métodos e vou fazer essa mesma operação, vou só mudar ela aqui para baixo, para a gente aproveitar o espaço. Bora lá. Olha só, vocês perceberam o que eu fiz aqui? Quando eu fiz 8 vezes 4, 32, e eu coloquei o 32 aqui, eu estou usando o método longo. O método longo é quando a gente mostra a subtração, certo? Então, 34 menos 32, resultado dessa subtração é 2. E aqui cada elemento tem o seu nome. O número que está dentro da chave é o divisor. O número que nós estamos dividindo é o dividendo. Gente, a letra nessa mesinha digitalizadora é o O. O resultado da divisão se chama quociente. E o que sobra no final aqui é o resto. Certo? Então, esses são os nomes dos elementos de uma divisão. Aquele que a gente está dividindo é o dividendo. Por quanto nós estamos dividindo é o divisor. O resultado chama quociente. E o que sobra aqui é o resto. E aqui, o que é o método longo e o que é o método curto? Aqui, o que eu fiz primeiro foi o método longo. Por quê? Porque a gente mostrou aqui a subtração, tá certo? O que é o método curto? O método curto é a mesma operação, só que, vamos repetir ela aqui, 34 dividido por 4, já sabemos que vai dar 8, né? Aí nós vamos fazer assim, ó, 8 vezes 4, 32, guarda na cabeça. Como é uma subtração para nós, a gente sempre pensa em tirar, né? Subtração é quando a gente
tira uma parte de alguma coisa. Mas a gente também pode pensar em completar. Quanto falta do que eu tenho para completar, para chegar até o 34? Então, se eu tenho 32, quanto falta para chegar até o 34? 33, 34. Faltam 2. Então, o método curto é quando a gente faz essa subtração de cabeça, a gente não escreve ela aqui, tá bom? Normalmente, as pessoas mais velhas aprenderam direto pelo método curto e as crianças aprendem pelo método longo. Então, tem um conflito enorme quando alguns pais estão ensinando pelo método curto, os filhos falam, ah, mas não foi assim que eu aprendi, a professora ensinou tudo diferente. É por isso, tá bom? Porque como eles aprenderam pelo método longo, eles escrevem a subtração, tá certo? Então, se você tiver que ajudar alguém, já tá resolvido aqui o que é método curto, o que é método longo. Deixa eu só chegar essa tela um pouquinho. Opa! Para a direita. Agora sim, né, gente? Tava sumido o dividendo lá. Agora, e eu tô bem aqui, né? Tá me cabendo tudo bonitinho, tudo certinho. E agora vamos começar a resolver alguns exemplos de divisão. Bora lá? Primeiro exemplo que a gente tem, esse 570 aqui. Também vou precisar chegar ele para o ladinho. E assim, como diria nosso saudoso Faustão, quem sabe faz ao vivo. E a gente vai ajustando, né? Então vamos lá, gente. Divisão é uma operação que a gente sempre vai perguntar para a conta primeiro. Número 2, dá para dividir para 4? Não dá. Então nós vamos pegar o vizinho, juntar com o 2, que vai formar o 24. E vamos perguntar, 24 dá para dividir para 4? Agora sim. Então eu tenho que pensar qual é o número que vezes 4 dá 24 ou mais próximo dele. Sabemos pela tabuada que 6 vezes 4 é exatamente o 24, certo? 24 menos 24 não sobra nada. Descemos o próximo número, que é o 6. E o 6 dá para dividir para 4? Dá. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes o 4, 4. Para chegar em 6, ou 6 tira 4, 2. E por fim, descemos o 4 aqui grudado com o 2 e vamos dividir de novo 24 por 4, que já sabemos que dá 6. 6 vezes 4, 24. Subtraindo, não sobra nada. Fechou? Essa foi a primeira. Se quiser fazer pelo método curto, já coloca direto o resto, faz a subtração na cabeça. Essa é fácil, daria para fazer. Então, essa aqui do lado agora eu vou fazer pelo método curto. Eu vou sempre oscilando assim para poder ajudar quem precisa entender o que é o método longo e quem já sabe fazer o método curto, porque eu prefiro o método curto. Vamos lá. 2 dá para dividir para 4? Não. E 24? Sim. De novo, qual é o número que vezes 4 dá 24 ou mais próximo? 6. Então, 6 vezes 4, 24. Para chegar em 24, nada. Abaixo 8. 8 dividido por 4, qual é o número? Dá para dividir? Sim. Então, qual é o número que multiplicado por 4 dá 8? Sabemos que é o 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 8, nada. E olha só o que vai acontecer nessa conta. Tem um zero para a gente abaixar. Quando a gente abaixa um zero, a gente coloca o zero também lá no quociente. Essa é uma das formas de aparecer zero aqui no quociente. Quando o último algarismo que a gente abaixa é um zero, que já teria zero aqui. Quando vai só descer o zero, a gente coloca um zero lá. Tá joia? Agora vocês vão ver um outro jeito de aparecer zero no quociente. Temos de novo o 24 dividido por 4. Sabemos já que é o 6. 6 vezes 4, 24. Para chegar em 24, nada. Desce o 2. Olha só, abaixei o número. E vamos perguntar para a conta, 2 dá para dividir para 4? Não dá, porque 2 é menor que 4. Então, nós vamos precisar descer o outro número, certo? Mas sempre que eu desço um número, eu preciso de colocar um correspondente aqui no quociente. Eu só posso descer o outro número se eu tiver um elemento aqui, correspondente à divisão do número 2. Como 2 não dá para dividir para 4, a gente coloca um zero aqui e aí sim a gente desce o outro número.
28 dividido por 4, 7 vezes 4, 28. Para chegar em 28, nada. Ok? Vamos para mais uma. Agora temos 2 algarismos na chave. Gente, não importa quantos números tem dentro da chave, o procedimento é sempre igual. O que fica mais fácil quando tem só um algarismo? É porque a gente já conhece a tabuada, certo? A gente conhece a tabuada do 2 até o 9, então quando a gente está dividindo por um algarismo só, fica rápido de pensar por conta da tabuada. Mas o processo é o mesmo. Aqui a gente teria que pensar na tabuada do 15, certo? Mas quem não consegue, quem não sabe fazer a tabuada do 15, quem não quer fazer a tabuada do 15, vai pensando quantos 15 você precisa juntar para chegar próximo do número que a gente está dividindo. Então vamos lá. Primeira pergunta, 5 dá para dividir para 15? Não. Então vamos pegar o vizinho que é o 7. 57 dá para dividir para 15? Sim, porque 57 é maior que 15. Agora a pergunta é: quantas vezes o 15 eu preciso ter para poder chegar próximo de 57? Ou seja, qual é o número que multiplicado por 15 dá próximo de 47? Quem quer fazer, faz do lado, vai multiplicando 15 vezes 2 ou 15 vezes 3. Se você já tiver noção de quanto que é, já pode colocar. Ou testa e vê se o resto ficou muito grande, tá? Ou se você passou, né, se foi além. Ou então, vai juntando aqui, ó, de 15 em 15. Tem gente que gosta de juntar de 15 em 15. Tá tudo bem, gente. Cada um tem as suas estratégias. Se você quiser montar a tabuada, se você quiser ir juntando de 15 em 15, tá tudo certo, tá bom? O importante é saber o procedimento, saber o processo. Nem todo mundo precisa ser rápido e ter o mesmo raciocínio que os outros, tá bom? O importante é você conhecer o processo, entender o método e aí quais as estratégias que você vai usar são particulares. Claro que quanto mais habilidade de cálculo você tem, mais rápido você finaliza a conta, tá bom? Mas não significa que precisa ser rápido em conta, não. Então, vamos lá. Eu já sei que... Porque contar de 15 em 15 não é difícil, né? 15, 30, 45, 60. 60 vai passar. Então, nós vamos parar no 45. E aí, a gente vai fazer a subtração. 7 tira 5 dá 2. 5 tira 4 dá 1. E temos que abaixar o zero. Esse zero que a gente abaixa é diferente desse, porque aqui já tinha um zero, ele só abaixou e não juntou com mais nada. Aqui não. O zero vai juntar com o 12 que está no resto e vai formar 120. Então, quantos 15 eu preciso juntar para chegar próximo de 120 ou para dar exatamente 120? Olha só. Se eu for contando de 15 em 15, 15, 30, 45, 60. Bom, eu sei que 60 é a metade de 120. Então, se eu precisei de 4 15 para chegar em 60, se eu tiver mais 4, eu chego em 120? É isso aí. Se você não tem esse raciocínio, não consegue pensar desse jeito, vai fazendo a continha do lado, tá bom? Então, precisamos de 8 vezes 15, que vai dar o próprio 120 e não temos resto. Fechou? Mais uma. Agora nós vamos fazer 120 dividido por 16. Vamos ver o que vai acontecer? 1, dá para dividir para 16? Não. E 12? Também não. Então, eu preciso pegar o 120. E aí, nós temos que pensar quantas vezes eu preciso juntar o 16 para chegar próximo de 120. A gente viu que 8 vezes 15 dá 120. Então, 8 vezes 16 vai passar, né? Mas vamos supor que eu não tivesse feito a conta anterior. Então, eu não saberia dessa resposta. O que eu vou fazer aqui do ladinho? Vou fazer 16 vezes. Ah, vou começar por 16 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 3 com mais 1, 4. Ah, tá muito longe, né? Então, vamos mais um pouquinho. Vamos avançar para 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7, com mais 4, 11. Chegamos perto, né? Porque se eu juntar mais um 16 aqui, vai passar de 120. Então, chegamos no número mais próximo, que é o 7. 7 vezes 16, 112. E vamos fazer 120, tira 112, dá 8. Bom,
e agora já usamos o 120 inteiro, não tem nada para baixar. Como é que a gente continua essa conta? Agora a gente pega um passaporte, que é a nossa vírgula. A vírgula é um passaporte que deixa a gente usar um zero sempre que a gente precisar. Então, veja bem, eu disse um zero sempre que a gente precisar. Então, em cada linha que sobrar de resto, a vírgula me permite colocar um zero. 80 dá para dividir para 16? Sim. Então, vamos lá. Olha só, 16 vezes 3 deu 48. 16 vezes 4, quanto que vai dar? Ah, não sei, preciso fazer. Então, faz. 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 com mais 2, 6. Ah, eu acho que dá mais um, será? Então, testa. Gente, tem que testar. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8. Pronto, chegamos no 5. 7,5. 5 vezes 16 dá 80. 80 menos 80, 0. Gente, ó, não tem nenhum problema fazer essas operações do lado, tá? É a sua estratégia. Você que vai ver como é melhor para você fazer. Vamos lá. Mais uma. Aqui. Números decimais. Apareceu vírgula, né? Vamos lá. Ah, vou fazer uma outra com vocês antes, que não estava aqui no script. Vamos lá. Deixa eu pegar a canetinha branca. Tem hora que eu sumo com a minha pontinha. Pronto. Vou pegar um número aqui, ó. 2 dividido por 5. Olha só. O que vai acontecer aqui? Primeira pergunta não é 2, dá para dividir para 5? Não. Quando o número, o dividendo, é menor do que o divisor, não dá para dividir logo de começo. O que a gente faz? A gente vai precisar da mesma estratégia aqui da vírgula para poder ganhar um zero. Então, eu preciso de um zero aqui no 20. Mas como eu não tenho nada ainda, coloco zero para poder colocar a vírgula. Aí, a vírgula me deixa colocar um zero e a gente continua a conta. 20, dá para dividir para 5? Tá. 4 vezes 5, 20, para chegar em 20, 0. Agora sim, vamos para o 51 dividido por 2,5. Gente, quando a gente tem números decimais em um dos dois locais, ou no dividendo ou no divisor, a regra é sempre iguale as casas decimais. Vamos colocar vírgula nos dois números. O 2,5 já tem a vírgula dele e o 51 não. Todo número inteiro tem a vírgula lá no final. Então, colocamos a vírgula e igualamos as casas decimais. Aqui tinha uma casa, aqui vai ficar com uma também. Feito isso, os dois números com vírgula e os dois números com a mesma quantidade de casas decimais, nós eliminamos a vírgula e pronto, ficou uma operação de divisão normal. 510 dividido por 25. Vamos lá? 5 dá para dividir para 25? Não, mas 51 dá. Quantas vezes o 25 eu preciso para chegar próximo de 51? O 25 é fácil, né? 2 vezes 25 dá 50. Para chegar em 51 só falta 1. Abaixa o zero, ficou 10. E agora? 10 dá para dividir para 25? Não, vamos precisar colocar um zero aqui. E para a gente colocar um zero, o que a gente faz? Coloca vírgula e aí pronto, ganhamos um zero para colocar aqui. 100 dá para dividir para 25? Dá. Então, quantas vezes o 25 para dar 100? 4. 4 vezes 25 dá 100. Para chegar em 100, nada. Ok? Então, vamos lá, temos mais duas. Olha só. Esse aqui, diferente daquele que a gente acabou de fazer, os dois números já tem vírgula. Só que aqui a gente tem duas casas decimais e aqui só uma. Então, a gente completa com zero para ficar 2 e 2. Feito isso, vírgula nos dois números, casas decimais igualadas, vamos eliminar a vírgula. Eliminando a vírgula, vamos ter uma divisão normal. 3.040 dividido por 152. Então, vamos lá. 3 dá para dividir para 152? Não. E 30? Também não. Então, vamos pegar o 304. Quantas vezes a gente precisa do 152 para caber dentro do 304, para chegar próximo dele?
Bom, nós sabemos que 150 mais 150 dá 300. Então, a gente vai chegar bem pertinho. 2 vezes 152 vai dar exatamente 304? Isso aí. 304 tira 304, não sobra nada. Desce o zero e agora vocês já sabem o que faz com zero? Coloca lá no quociente. Perceberam que aqui, ó, nós tínhamos dois números inteiros e como resposta tivemos um número decimal. Aqui nós tínhamos um número inteiro, um decimal e a resposta deu decimal. Aqui nós temos dois inteiros também que deu decimal e aqui nós tínhamos dois decimais que deu como resposta um inteiro, ok? Então não é porque são divisões de números, uma divisão de números decimais que a resposta tem que ser um número decimal, não necessariamente. E para a gente fechar, divisão com fração. Como é que a gente faz divisão com fração? Tem uma regrinha, a gente copia a primeira fração, inverte a segunda fração e troca o dividir por multiplicação e vamos multiplicar as frações. Então, a gente transforma a divisão de fração em uma multiplicação. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 3, 15. Ok? Bom, gente, nós fizemos essa aula sobre divisão, vários exemplos. Se você ainda ficou com dúvida, deixa nos comentários ou manda mensagem para mim nas redes sociais. Volta ao vídeo, assiste de novo e sempre que precisar, corre aqui para poder tirar suas dúvidas, tá bom? E se tiver outro conteúdo que você precisa de ajuda, é só pedir socorro. Manda mensagem que a gente prepara a aula e deixa disponível aqui para vocês, tá bom? Então, beijo e até mais. Ah, e se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal.